Oi gente, tudo bem com vocês? O intuito dos meus vídeos é fazer com que as pessoas pensem, né? Questionem as coisas. A gente está acostumado a não pensar, a não questionar, só fazer, porque a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso, o ser humano é preguiçoso e para sair dessa zona de conforto é bem complicado, é bem dolorido, na verdade, né? Porque a gente está acostumado com tanta coisa, não é mesmo? E mudar dói e a gente tem preguiça. E eu queria compartilhar com vocês a minha experiência sobre luz e sombras, né, durante a minha vida. Eu tenho 43 anos, então eu tenho um pouquinho de uma caminhadinha, né? Já tô ficando velha, na verdade, né? E a gente aprende desde de cedo que a gente não pode, que a gente tem que esconder as nossas sombras, né? A gente não pode mostrar, a gente tem que ser luz, tem que ser bonzinho, né? Mas o que é ser bonzinho, não é mesmo? Para mim, bonzinho é fazer a vontade dos outros, né? E a gente aprende, eu aprendi, fiquei por muito tempo fazendo a vontade dos outros, porque era o que me ensinava, porque eu não podia sentir raiva, não podia falar não, eu tenho que agradar os outros, eu tenho que fazer as coisas para os outros, né? A gente aprende isso. E para a gente desconstruir tudo isso, demora muito tempo. E é muito doloroso. É muito doloroso mesmo a gente entender a verdade, né? Porque Jesus já dizia, né? A verdade vos libertará. E a verdade é isso, a gente entender essas coisas. A gente precisa se questionar, né? Por que eu tenho que fazer o bem para o outro se eu estou prejudicando a mim mesmo? E eu vivi isso por muito tempo. E também eu entendi que a gente passa por alguns passo a passo, né? Algumas etapas para a gente conseguir equalizar, né? Entrar em equilíbrio entre luz e sombra. Então geralmente a gente, pelo menos no meu caso, eu me identifiquei muito com as sombras. Me identifiquei muito com as sombras. Minha minha infância ela foi muito dolorida, né? E eu me identifiquei muito com as sombras. Então, eu era amarga, eu era extremamente amarga, me identifiquei com toda aquela sombra, com toda aquela dor, e era amarga, só que ninguém percebe, né? Porque a gente coloca as nossas máscaras, a gente finge que tá tudo bem, vai colocando tudo embaixo do tapete, acaba ficando doente. Eu tive um AVC em 2021, 2020, não lembro direito, mas eu tive um AVC por causa desses sentimentos guardados dentro da gente, porque eles precisam sair de uma certa forma, né? E, e Deus foi muito maravilhoso e foi só uma coisa pequena, apesar de ter sido bem traumatizante, né? É bem complicado, mas foi necessário e a partir deste momento eu entendi que eu precisava mudar, né? Que eu tinha que deixar de ser amarga, porque eu era totalmente amarga e ninguém percebia que eu era amarga. Achava que estava tudo bem, porque a gente finge. Aí a gente começa a querer sair desse processo. A gente vai tentando sair, vai querendo se melhorar e entra na luz. Aí a gente acha realmente que precisa ser bonzinho, né? Aí a gente acha mesmo que a gente precisa ser bonzinho, que a gente tem que fazer a vontade do outro, que tudo é pro outro, porque tem que fazer e ser luz é isso e não e aí tá totalmente desequilibrado, né? Porque se você tá totalmente na sombra, você tá em desequilíbrio. Se você tá totalmente na luz, você também tá em desequilíbrio, porque o equilíbrio é 50% de cada. E eu entrei nesse processo de ser boazinha. Acho que foi ainda pior, né? Porque as pessoas faziam o que queriam comigo, literalmente. E eu deixava, não conseguia impor limites. Eu achava que eu tinha que ajudar. Só que eu não tenho que ajudar se não é a minha obrigação. Eu tenho que ajudar se eu puder ajudar. Então, como que eu posso dar um copo de água se o meu copo está vazio, né? E eu queria dar essa água sem ter essa água. Então, pensa no tamanho do problema que eu criei para mim. No meu trabalho, eu passei por um sufoco gigantesco por 2 anos mais ou menos.
de sobrecarga de pessoas em cima de mim. Mas por quê? Porque eles são folgados? Também, né? Mas porque eu permiti. Eu permiti que fizessem aquilo comigo, então, porque eu achava que eu tinha que ajudar. E não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o meu trabalho, não tinha nada a ver com o que eu faço. E eu queria ajudar e eu acabava me intrometendo nas coisas. E a gente se intromete nas coisas que não é nossa, a gente pega pra gente e sofre. Né? Isso é fato. E aí a gente tem que começar a entender que também não é assim. Aí a gente tem que começar a entender, a equilibrar as coisas, né? Que luz e sombra, daí vai com o tempo, uma desconstrução gigantesca. É um processo muito dolorido mesmo, assim, é muito dolorido. A gente entender a verdade, a gente perceber que a gente está fazendo tudo errado. Eu não vou dizer que seja tudo errado, porque a gente tudo leva ao aprendizado, né? Tudo que a gente passa, de alguma forma, nos traz um aprendizado quando a gente está atento e aberto para isso, né? Porque a vida é a escola, né? Todas as situações que a gente passa no dia a dia nos traz muito ensinamento se a gente estiver prestando atenção. Só que geralmente a gente está no automático, né? A gente está no automático, totalmente emocional, se vitimizando de tudo, né? A culpa é do outro, porque eu sou bonzinho, porque eu isso e aquilo, e o problema é o outro, o problema é lá fora, e não é, né? A vida, ela se apresenta pra gente da forma que a gente percebe a vida, né? Aí nesse processo de desconstrução, a gente vai entendendo a equilibrar, né? Luz e sombra. Porque a gente vive na dualidade, a matéria, ela é dualidade. Ela é yin e yang, luz e sombra. Então a gente tem que entrar no equilíbrio, né? Porque não tem como a gente saber o que é bom se a gente não souber o que é ruim. Não tem como a gente saber o que é o amor se a gente não souber o que é o ódio. Não tem como a gente saber o que é a luz se a gente não tiver passado pela escuridão. E eu passei por uma escuridão gigantesca, né? E talvez por essa experiência de escuridão, totalmente escuro, que quando eu cheguei e encontrei a luz, aí desequilibra, né? Porque a gente tá naquela escuridão, aí você enxerga a luz, você só quer a luz, né? Aí você começa a excluir realmente a sombra. Você não quer aquilo. Não, eu não posso, né? Eu não quero mais isso, eu não sou isso, né? Eu quero luz, luz, luz. Aí você se desequilibra na luz, né? Aí a gente tem que começar a entender, né? Passinho atrás de passinho, tijolinho atrás de tijolinho, a equilibrar ambas as energias, né? E quando a gente entende que o que é uma coisa e o que é outra, elas se tornam ferramentas para a gente poder viver a vida de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, né? Porque a luz, a luz ela vai nos trazer a possibilidade de amar, a possibilidade de curar, a possibilidade de criar, da criação, né? E a sombra, ela vai nos proteger, é a sombra que nos protege. Ela que vai nos ajudar a destruir aquilo que pode nos prejudicar, no sentido positivo, né? Daquilo que é nocivo pra gente. Então é a sombra que tem que vir à tona para essa destruição. E é a sombra também que impõe limite. Né? Quando você está em desequilíbrio na luz, achando luz que tem que ser bonzinho, uma pessoa que está desse lado, ela não consegue impor limites, né? Porque ela não tem essa força, né? E é a sombra que nos traz essa força de falar o que precisa ser dito, né? A gente acaba se escondendo, não falando, porque não tem essa força, né? Não, vou magoar, eu vou... Não, mas se você não for, se você acha que vai magoar outro, você não vai falar, você acaba se magoando e guardando isso pra você, né? Aí vai ter que sair de alguma forma. E é bem complicado, né? Então a gente precisa entender que a gente tem que acolher, acolher as nossas sombras. A gente tem que entender que a gente precisa identificar as nossas sombras
E somente conhecendo ambos os lados que a gente consegue chegar na nossa essência verdadeira, naquilo que a gente realmente é, naquilo que Deus criou a gente, né? Na essência, porque cada um tem uma assinatura é, energética, né? Todo mundo é diferente, ninguém emite o mesmo sinal energético. Então cada um é cada um, não tem como comparar. Então a gente precisa entender ambos os lados para a gente conseguir ter uma vida melhor enquanto encarnado aqui na Terra, né? Porque depois no plano espiritual lá funciona de outra forma. Não sei como, né? Eu estou tentando entender a vivência na matéria e a gente não pode negar, né? A gente não pode negar as nossas sombras, não pode negar mesmo, a gente não pode negar as nossas sombras, a gente tem que acolher, conversar, né? Conversar com elas, e as experiências que a gente tem de dor, elas servem para isso, né? Pra gente entender a, a luz e as sombras. Eu fiz algumas anotações, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa para falar. Tá. Tem pessoas. Geralmente a gente se apega, né, a determinadas energias, né, tanto positivas quanto negativas, principalmente as negativas, né, porque para descer todo santo ajuda, né, para subir já é mais complicado. Então, para descer para uma energia densa é muito mais rápido e fácil do que a gente subir para uma energia de amor, uma energia de paz, de alegria, uma energia divina, né? E o que não pode é a gente se apegar a essa energia. Tem muita gente que explode de raiva, né? E acaba vivendo somente a escuridão. Aí acaba se tornando uma pessoa cruel. Ela fica presa nessa escuridão, ela se consome daquilo, aí acaba ficando doente. É uma raiva que ela é destrutiva, né? E a gente tem que entender, e nesse sentido a gente consegue entender que não existe bem e mal, porque é só um desequilíbrio. A pessoa ela tá experienciando somente a sombra. E para ela se equilibrar, ela precisa da luz. Então não existe o mal. O mal é só a ausência do bem, né? É só colocar amor naquilo, colocar luz, que o mal vai sumir, né? E Deus usa de ambas as coisas para a gente poder evoluir, para a gente ser mais luz em equilíbrio, né? Luz em equilíbrio, não luz boazinha, né? Uma luz com sabedoria, com discernimento, né? E a gente precisa saber o momento de usar cada força, né? A gente precisa saber o momento que a gente tem que usar a luz e o momento que a gente tem que usar a sombra. Sem se apegar à sombra, né? A gente vai trazer aquela força, a gente vai se proteger, a gente vai impor aquele limite e em seguida a gente já volta para nossa luz. Não tem que a gente tem mania de ficar remoendo, né? Levar para casa, dormir pensando naquilo. Esse é o problema da sombra. Nesse sentido de a gente ficar remoendo essa energia densa, porque a energia ela tem que passar, a gente é um canal, a energia passa pela gente e flui, né? E ela vai para o espaço, e ela volta para sua origem de luz, né? Ainda que sendo sombra, ela volta para sua origem de luz, que é Deus. E muitas vezes a gente usa a energia de luz quando precisava usar a energia de sombra e usa a sombra quando precisava usar a energia de luz. Então a gente tenta curar alguém quando a gente precisa impor limite, né? E tenta impor limite quando a gente precisa curar, ajudar na cura. Aí a gente acaba prejudicando os nossos relacionamentos, a gente acaba prejudicando a nossa vida, né? Por falta de entendimento e de sabedoria nesse sentido, né? Machuca as pessoas ou a gente se machuca, né? Porque quando a gente vai todo amoroso no momento que a gente precisava impor um limite, a gente vai levar uma bordoada e a gente vai ficar mal, a gente vai se ferir. E o contrário também, né? Se a pessoa precisar de uma energia de luz, uma cura.
e a gente levar a nossa sombra, a gente vai ferir o outro. Então a gente tem que ter esse discernimento do momento correto para usar cada energia, porque são ferramentas para nossa vida, para nossa evolução. A gente não pode se identificar, né? A gente não pode se identificar com, com aquela determinada energia. Porque a sombra, ela pode ser utilizada para a construção ou para a destruição. Só vai depender da sua intenção. Vai depender da nossa intenção. Né? Eu gosto de citar Gandhi, porque possivelmente ele estava com muita raiva para libertar a Índia daquela forma. E ele usou para o lado positivo. Ele não fez uma bomba atômica para, né, para fazer a vontade dele de libertação. Não, ele em paz, ele usou toda aquela raiva, né, de daquela coisa, daquele problema, e libertou sem derramar uma gota de sangue. Então, a raiva, ela bem usada, ela liberta mundos, né? Ela liberta pessoas. Isso que a gente precisa entender, que o que conta é a nossa intenção. O que a gente está fazendo, né? Muitas vezes a gente faz coisas que parecem que são boas, mas a nossa intenção não é boa, né? A gente faz uma gentileza para alguém tentando tirar proveito. Isso não é uma intenção boa. E, né, e parece que é, né? Ah, eu tô fazendo, tá? Mas se a sua intenção não é boa, o que você tá fazendo, não, o que a gente faz não conta. Né? O universo, ele entende o que a gente sente. Então, se a gente faz alguma coisa com um sentimento ruim, o universo está entendendo daquele sentimento ruim. Né? Se alguém pede para você fazer alguma coisa e você faz com raiva, que você não queria fazer, o que você está entregando para o universo é raiva. O que você está fazendo não importa. Ele não vai entender aquilo que você está fazendo, porque ele entende energia, ele é, né, eletromagnético. Então é assim que funciona. Né? A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito sem ficar ruminando. A gente rumina muita coisa, a gente rumina muita coisa. E isso gera rancor, gera amargura, né? E eu fui muito amarga por causa disso, por falta de entendimento, na verdade. E acredito que não só comigo, acredito que para todo mundo seja essa falta de conhecimento das coisas que torna as pessoas amargas. A gente vê as coisas acontecendo, não entende e se põe no lugar de vítima. A gente se põe no lugar de vítima, se torna amargo e não consegue sair do buraco. Depois, para sair do buraco é complicado, né? Então, se as pessoas começarem a se questionar de como funcionam as coisas, esse tipo de situação vai ser cada vez menor, menos dolorido, já entra e já sai, né? Não vai ter toda essa enrolação, né? De coisa atrás de coisa. Então, gente, a gente precisa aceitar o nosso lado sombra, a gente precisa acolher, né? Aceitar o nosso lado luz também, porque a gente como ser humano, a gente acha que não é bom, né? A gente não é bom o suficiente, mas a gente tem o nosso lado divino e a gente precisa aceitar esse lado bom também, porque somos seres divinos, né? Não é porque somos seres humanos que não somos divinos. A gente olha para os animais, para as plantas como divino, olhamos para os anjos e para os arcanjos como divino, e nós também somos criação de Deus, né? E o que a gente é só depende de nós, depende da nossa intenção. O que você quer? Você quer fazer o quê? Você quer fazer o bem ou você quer fazer o mal, né? Você quer amar ou você quer odiar? Você quer prejudicar alguém ou você quer ajudar alguém? Você quer construir ou você quer destruir, né? As suas intenções
são genuínas, você você quer colaborar, você quer servir, ou você só tem interesses particulares para você mesmo? Então, independente de quem seja, do que faça, é para você tirar proveito para você mesmo. Então, a gente tem que questionar essas coisas, porque Deus é colaboração. Deus não precisa da gente. Pensa, Deus trabalha pra gente, ele já é tudo, né? E quem a gente pensa que é para não servir, para não ajudar ao próximo, né? Só que pra gente ajudar ao próximo, a gente tem que ajudar a gente primeiro. Primeiro a gente tem que trazer esse entendimento, trazer toda a nossa essência, saber o que a gente tem para oferecer ao outro, para depois poder oferecer, né? O servir é isso, o servir é você dar aquilo que você tem de melhor, né? Então, um professor ele vai ensinar, um construtor vai construir. E é simples assim, não tem todo esses interesses particulares e acúmulo de coisas, né? Deus não é isso, porque se Deus fosse assim, a gente não ia existir, porque ele ia querer tudo para ele, não concorda, né? E ele é tudo. E ele só quer que sejamos o fazer a vontade dele é isso, é sermos bons, sermos colaboradores, amarmos uns aos outros. É só isso, já resolveria muita coisa, né? Amar uns aos outros. Pensa você trabalhando, amando, né? Você é um vendedor e você ama seu próximo. Então você não vai tentar passar a perna nele, porque se você passar a perna nele, você vai perder um cliente. Você amando, né? Você se colocando no lugar e fazendo o bem para ambos os lados, todo mundo sai ganhando. A gente não vai sair perdendo. A gente acha que a gente tem que se dar bem, né? A gente tem que se dar bem pra. Tem que passar, tem que competir, e isso é meu, se não for meu, se o outro tiver, eu não posso ter. Isso não existe. Para Deus isso não existe. Todo mundo todo mundo é igual e todo mundo pode ter tudo. É que a gente compete, né? Então, se a gente compete e a gente entende isso, é isso que a gente vai manifestar fora, né? Então, reflitam sobre tudo isso, né? Quais são as suas intenções, né? O que você tá semeando dentro do teu coração, né? O que você tá guardando dentro do coração? Não permita que as pessoas te rotulem e te digam o que você tem que fazer. Você tem que ter sabedoria, né? Olhar para dentro e com discernimento e dando passinho por passinho, né, para se conhecer, para integrar toda a luz, toda a sombra e ser íntegro, né, inteiro, né, porque a gente vive aos pedaços, né, a gente passa uma vida, talvez muitas vidas, né, em pedaços, pedaços quebrado, totalmente quebrado e para restaurar é bem doloroso. E quanto antes a gente percebe, quanto antes a gente perceber que a gente precisa juntar os nossos caquinhos e se restaurar, né? Unir tudo isso, menos sofrimento a gente vai ter. Eu falo por experiência própria, né? Acho que, lógico que nunca é tarde, mas com a minha idade já, a entender isso agora, se uma pessoa de 20, 25 anos entender isso que eu tô falando, olha o tempo de sofrimento eliminado da vida daquela pessoa, né? Então a gente precisa ensinar as nossas crianças a, a pensarem de outra forma, né? A pensarem de outra forma, para que elas vá trazendo toda essa mudança, porque a mudança vai demorar, não é agora. Não adianta a gente querer se iludir de que haverá mudanças significativas agora, que não vai haver mudanças significativas agora, né? Um passinho de cada vez. E isso depende da gente, né? O tempo que isso vai levar depende da gente, conforme o que a gente vai passando para os nossos filhos, né? Para as crianças que estão vindo. Porque a gente só está vivendo o que os nossos avós viveram, os nossos bisavós viveram, os nossos pais viveram, e a gente não pode mais passar isso para os nossos filhos e para as crianças que estão vindo, né? A gente tem que mudar toda essa percepção para que lá na frente tudo mude, né? Para que haja
para que não haja mais sofrimento, na verdade, porque o sofrimento ele não existe. A gente que cria, né? A gente vai criando. Deus não é sofrimento, Deus não existe isso na, em essência, né? Em essência não existe isso, né? A gente cria aqui, a gente vai criando e acha que é assim que a vida é. E não é. Então é isso, gente. Eu queria que vocês refletissem. Dá para eliminar muito sofrimento, dá para evitar muita coisa ruim que acontece com a gente se a gente pensar, né? Tirar, colocar a preguiça de lado, né? Estudar, pesquisar. Tem a internet. A inteligência artificial tá bombando com nem parece que é inteligência artificial de tão perfeito que são as interpretações que se faz de cada situação. Então, gente, é isso por hoje e eu desejo a vocês uma noite muito tranquila na presença do Pai, na presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.